Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Muita gente tem dito que como chama? E eu já falei também disso, e provavelmente falarei também futuramente, é que os relacionamentos hoje não valem nada, não são armadilhas para os homens, né? Concordo com isso, obviamente, porque esses direitos, na verdade, que as mulheres estão recebendo, eles são direitos, né? Vem de alto para cima, né? Ao contrário de liberdades. Por isso que, como eu disse, as mulheres não estão tão bem assim, certo? Então, mas mesmo assim, dificilmente serão revogados. Claro, eles podem ser, digamos assim, suspensos, postos em moratória em caso de emergência, né? Certo? Como qualquer direito, né? É que nem falam em direito de ir e vir, né? Mas aí, um estado de guerra, ó, não vai ir não. Não vai ir pra lá não. Entendeu? Ou então sai daí. Certo? Vem aqui que você não pode ficar aí, certo? Então todo direito pode se ser tolhido. É que nem quando a gente fala direito à liberdade de expressão. Se é direito, pode ser tolhido, arbitrariamente, digamos assim, por um poder que é maior. Bom, voltando. Então, esse relacionamento das mulheres, dos homens com as mulheres, realmente está vantajoso para eles. Mas, assim, e só voltando a isso, é o mesmo direito que o Estado te tem, por exemplo. Digamos, você tem uma fazenda invadida, chamada de improdutiva, o pessoal se assente nessa fazenda, sabe? Já consegue, digamos assim, estabelecer. Estabelecer lá, já ficar, digamos assim, fixo lá, já começar a plantar e tudo mais. Certo? Se a sua fazenda pode ser tomada, eles podem pagar uma indenização para você? Podem. Pagar até pelo valor venal? Podem. Mas assim, e se você não quiser vender? E se aquilo tiver uma importância sociocultural para você? Por exemplo, imagine se tem uma vinícola, um campo de uvas de 3 gerações, digamos, de 3 gerações de pessoas que fazem vinho, certo? De pessoas que fazem pais, filhos, netos que fazem vinho. Então, assim, tem essa questão que vai ser totalmente atropelada. Entendeu? Então, assim, e aí, como eu disse, é a proteção que eu já disse também. Comprei em Monero, comprei em Bitcoin, comprei em ouro, comprei em prata. O que puder para você guardar dinheiro fora do radar, entendeu? Que não possa, digamos assim, ser encontrado tão facilmente, certo? E é isso, entenderam? Mas assim, agora que a gente voltou nisso, é, casamentos, relacionamentos sempre foram baseados no patrimônio, certo? O amor é uma coisa, digamos assim, que vinha com a convivência. Digamos que os dois tinham os mesmos gostos, ou surgia uma afinidade e tudo mais, certo? É, e isso não é necessariamente assim
ficou esse negócio de vínculo, de casamento por amor, que vem com a ideia, um ideal burguês, né? Mas mesmo assim, os burgueses do romantismo, eles casavam com gente da mesma classe. Isso daí só vai acontecer do rico e da dama e o vagabundo, digamos assim, a princesa e o plebeu, né? Apenas no século XX, o final do 19 início, começo do 20, certo? Não é culpa de socialismo nada, mas é algo que isso aconteceu. Perfeito. Então, assim, casamento era realmente para isso. Era para um dos dois ficar, ou os dois construírem juntos, ou os dois aumentarem, digamos assim, né? Mas era a ideia e a ideia da família é exatamente essa. A pessoa reclama, digamos assim, de nepotismo, mas basicamente a ideia é ter o patrimônio dentro da família, certo? É até assim, digamos, a ideia de se ter, por exemplo, de se adotar uma pessoa adulta, assim, por exemplo, como um filho, ou adotar o filho do outro, assim, certo? Os filhos, os enteados, se você achasse que eles merecessem, por exemplo. Então, era a ideia dessa. E é por isso, por exemplo, que bastardos não tinham direito à herança, porque eles não eram parte da família. Entendeu? É que nem tem velório, né? Digamos assim, que a família já começa a brigar por herança, né? E aí tem um relato de uma pessoa que trabalha num cemitério que fazendo a parte logística, né? Pegando o caixão, arrumando a sala, tudo mais. Que ela contou que, assim, um filho da empregada, né? Era mais parecido que os filhos assinados, né? Digamos assim, com a esposa. E aí os filhos da esposa dizendo pra ele: você não é meu irmão, fazendo barraco, assim. Bom, hoje é. Antes não seria, certo? E nisso, assim, que as pessoas, assim, digamos, ambicionar, da mulher, por exemplo, querer, não é diferente. É que nem, por exemplo, lá, já nos anos 2000, a geração neném do Brasil mesmo, isso quando ela estava lá pelos interiores, não estava tanto quanto hoje, que tem tanto na cidade quanto no campo, mas o pessoal, o neném, eles só se casavam se os pais tivessem aposentadoria, isso antes de Bolsa Família e tudo mais, certo? Entendeu? Que se ajuntavam, certo? De certa forma um patrimônio, né? Os pais. É que nem, né, quando na pandemia que a maioria que morreram foram idosos. Teve gente que ficou desamparada, né? Digamos assim. Então, então assim, relacionamentos sempre foram como se diz, foram sempre para relativos a patrimônio, mesmo com o romantismo, entendeu? Vigorando. É só agora, assim, que digamos assim, tem divórcio, tem separação de bens. Um divórcio onde não tem bens e não tem filhos, por exemplo, ele é feito um ato cartorial. O casal vai no cartório e fecha a conta. Por exemplo, entendeu? Certo? Não precisa brigar assim, tudo mais.
É claro também, se a separação for amistosa, mas como eu disse, se for, então assim, dizer, mulher que é interesseira e tudo mais, o homem também tem interesseiro, é que ele tem o que? A ideia de filhos e tudo mais. A mulher que ele quer que seja a melhor mulher. Falam do velho da lancha, por exemplo, mas é um cara que já teve filhos, tudo mais, já deve ter dividido a herança, tá com o dinheiro só pra curtir. E aí, se essa mulher conseguir os bens dele, conseguir os bens dele pós-morte, os bens pós-morte é um patrimônio pequeno, uma parte mínima, certo? Então é isso. Ou então mesmo mulher que casa com homem, é pobre, mas é trabalhadora. Entendeu? Porque a ideia de é alguém que vai te construir, te agregar, certo? E esse agregar não é só apenas, digamos assim, no sentido de algo venal, de algo que pode ser vendido, mas de algo que é a companhia mesmo, certo? Dividir e discutir ideias juntos. E aí sim que surge a diferença. Antes vocês tinham os pais discutindo os interesses da família naquele conjunto amplo, e hoje você tem basicamente duas pessoas. Só que hoje tem gente que beija e já apaixona e vai morar junto no mesmo dia, né? E no sábado já avisa todo mundo que vai ter churrasco para comemorar o casamento no civil e outro na semana seguinte no religioso, né? E aí depois, 15 meses depois acaba, ela quer pensão, quer casa, tudo mais. Entendeu? E aí descobre que tá grávida, não sabe nem que essa é do ex-marido. Aí realmente fica esbagaçado. Certo. E aí quando eu falo normalmente isso, casamento tem que ser por amor, não, pode ser por isso mesmo. É natural. É que nem saem vídeos de perguntando pra mulher quanto você tem que ganhar, o homem tem que ganhar pra ficar com você. 5 mil reais, tem 1,85 m de altura. Eu duvido que isso seja verdade. Tá? É só o cara parecer ser diferenciado, ou parecer, né? Se ele aparece, ele de certa forma, que ele pega, né? Se relacionar e talvez já seja outros 500. Mas, como eu disse, assim, é aquele negócio que Adam Smith sempre disse. Todo mundo age por interesse, só os mendigos que vivem da benevolência. Obrigado.